É, boa noite a todos, né, e a todas, né, dessa nossa sessão aí desse componente curricular, né, que nós estamos trabalhando economia regional e a base econômica no Paraná, né, e a gente está indo devagar para poder mostrar exatamente com detalhes as nossas regiões, né, nós estamos vivendo aqui, pertencemos ao nosso estado do Paraná, né, muitas vezes nós temos esse pertencimento e ele é muito grandioso e valioso, os nossos lugares, né, e os nossos locais, né, são uma geografia importante, um território importante paranaense, para a gente poder entender, compreender e também, ao mesmo tempo, ter algumas soluções que podem também ajudar no, nas regiões, né, com as questões de empresariais, políticas do Estado, isso é muito importante, e os trabalhadores que não podem deixar não, porque são aqueles que também trabalham e esforçam para a produção de grandes montantes de excedentes para o Estado do Paraná, também gerando grandes montantes de impostos para a sociedade como um todo, né? Então, isso é importante a gente conhecer esse Paranazão bonito, né, dessa geografia maravilhosa, né, que é esse estado do Paraná. Então, eu quero dizer bem-vindos a todos e a todas. E se alguém, alguma coisa, pode interagir comigo, que é importante, fiquem à vontade. Nós estamos em 23 pessoas aqui, né? Então, isso não é uma coisa que só é monólogo. A gente tem que ser bem tranquilo para a gente ir falando sobre esse nosso estadão bonito de regiões maravilhosas, mas também com grandes desigualdades em nossas regiões, né? E isso nós temos compreendido e vamos compreender melhores aquilo. Qualquer coisa, me pergunte para mim e vamos lá. Eu estou nessa primeira tela, né? A gente foi ali, a gente já viu essa parte aqui do conceito da base e nós vimos essas referências que eu estou passando, né? Para quem não esteve a aula passada, né? Então, um tipo de uma revisão, eu vou até onde que a gente parou lá, na institucional, né? Aí nós falamos dessa demanda exógena, essa dinâmica das básicas que são locais, e a demanda exógena é exatamente o Paraná precisa muito de demanda externa, exatamente porque nosso Paraná é uma base exportadora muito grande, né? Quando aqui o PIB agrário paranaense tem destaque maior do que outras regiões do Brasil. Portanto, é exatamente por causa dessa demanda externa, né? E é uma dinâmica que ela se estende exatamente pela espraia, pelas regiões afora, mas não chega totalmente em todas as regiões. Então é a mesma coisa de falar assim, faça uma política, mas a política ela não chega a todas as regiões a contendo. Até porque o mercado ele não funciona de forma equitativa, de forma igualitária dentro das regiões. Né? As regiões existem diferenças grandes. Né? Então, só para falar aqui do Paraná um pouco, dizendo que 72%, 70% dos municípios do Paranaense são de menos 20 mil habitantes. Então, você veja a compreensão do estado do Paraná, 70%. Praticamente, nós temos algumas regiões como destaques nessa demanda exógena que são mais diversificadas. Eu já disse para vocês que é Curitiba, né, a região metropolitana todinha, né, Maringá e Londrina, Foz do Iguaçu com destaque, Cascavel, e assim vai algumas pequenas regiões médias e tal, como é Toledo, Pato Branco, Francisco Beltrão, Campo Mourão, né? E aí no noroeste com destaque é o Moarama e tal. Mas aí vem os pequenos municípios que aí vou falar. É mais ou menos segue o padrão, modelo padrão brasileiro dos pequenos municípios. Então, isso nós dependemos dessa demanda externa. Isso é muito importante a gente estar trabalhando isso aqui, né? Então, dá um efeito cumulativo. E aí vem, nós falamos sobre a dinâmica da base regional, né? O norte, que foi em 1961, ele teve um artigo em 1955. Por que eu estou falando do norte? Eu não quero ficar aqui porque o norte é uma cinta que amarra os problemas dentro de uma teoria. Sem teoria, a gente não vai falar nada, a gente não vai conhecer os casos verdadeiros que estão por ali. E o Douglas Norte nos dá exatamente essa percepção de iluminar as regiões, porque que elas sofrem exatamente decadência, outras são mais dinâmicas, outras são menos dinâmicas, outras são mais polarizadas, outras menos polarizadas, são pelas suas bases, é onde concentra muitas populações e tais, e devido a grandes concentrações de atividades
econômicas e sociais, como é o caso, por exemplo, a região metropolitana de Curitiba. E aí a gente falou da diversificação da base exportadora, que é necessário ela se expandir para outras regiões, né? E aí nós temos um modelo de entradas e saídas, que nós já vimos uma vez passada, né? Esse fluxo da renda, né? Como é que ela dá os efeitos nas regiões, né? Ela tem a montante e a jusante, né? Por exemplo, a montante, você tem lá acima e abaixo, que é aquela coisa chamada input e output. Ou então, que é aquilo que eu falei aqui do Hirschman, né? Que é muito importante, você tem assim as cadeias produtivas para frente e para trás, e também o efeito de demanda final. Então, essa que foi, nós tratamos a aula passada. E também tratamos sobre os efeitos multiplicadores. Esses efeitos multiplicadores, depois nós vamos ver ele melhor quando a gente vai ver os empregos formais, que é o trabalho que eu fiz sobre o QL. Nós temos uma equação simples, mas que ela nos demonstra algo para poder analisar, né? Diz que quem compreende bem de matemática tem que compreender bem das letras. Então, a gente precisa dar... os números, por si só, não falam. Eles precisam ter uma análise mais profunda, porque ele serve também para enganar muitas vezes, né? Então, a gente tem que ser cientistas exatamente para ver o que esses números estão dizendo. E esses índices, o que eles estão dizendo? O que eles têm lá? O que tem naquela região que, por exemplo, de repente ela passa a ter uma região dinâmica e ela é pequena, talvez com pouca população. Então, nós temos que ver o que está acontecendo. E veja, outras regiões são mais diversificadas, outras menos diversificadas, menos dinâmica, né? Então, essa é a questão da gente ver uma nova configuração econômica e social da estrutura produtiva do estado do Paraná e de cada região. O estado do Paraná não é só Curitiba, ela é Curitiba e todos os pequenos municípios, até aquele um lá que eu falei que tem quase 2.000, agora não me lembro qual que é o município, parece que se fica no Norte Velho, não dá 2.000 habitantes. Então, você vê, tem município bem pequenininho, com uma rede de vereadores e um prefeito e tal, e às vezes ali passa por grandes necessidades e o tal mercado, ou talvez não passa distante daí, aí compromete as atividades exatamente para aquela vivência daquela população e tal, acaba criando não uma expulsão, uma demanda de renda de pessoas, principalmente jovens, acaba migrando para grandes cidades, aí vai ficar uma geração de pessoas de mais idosos naquela região lá. E isso é muito perigoso, que está acontecendo, por exemplo, na Europa nesse momento, né? Então, a difusão da base, nós já falamos também, né, dessa propagação. Se ela não se propagar, ela não tem como, se não fazer mudanças, se não se propagar para o outro espaço na transmissão regional, quer dizer, para que você esteja um efeito de diversificação, nada vai valer a questão da nossa base. A base ela tem que se manter, e aí nós temos para a criação de novas bases. Essas novas bases elas têm que fazer essa entrada e saída, e nós estamos pela demanda externa. É aquilo que eu falei, o que é uma base, por exemplo, econômica, né, quando ela exporta, né, e uma outra que ela não básica, que é uma economia doméstica, que ela tem exatamente fazer uma dinâmica de impulsionar essas novas bases. Pode ser assim, por exemplo, ela tem uma feira, né? Essa feira hoje ela pega dinheiro, exatamente rendas proporcionadas pelo grande motor de várias indústrias do setor exportador, como é o caso de Curitiba, por exemplo, grande setor de serviços que é exportador e acaba exatamente dando um movimento muito forte nas feiras, né? E também nas padarias, confeitarias, etc. Isso faz com que essa base ela se move, ela se espraia, ela dá um efeito para dentro de cada município, de cada local. Então, cada um que trabalha e tal, imaginar isso para um planejamento futuro do estado do Paraná. Evidentemente, quando a gente está trabalhando essa questão de planejamento, hoje nós temos que ter super planejamentos, porque nós temos uma tal de física quântica que Alberto, esse moço Heisenberg, né, o Heisenberg, que é o último que escreveu sobre a física quântica, agora nós temos vida quântica, economia quântica, matemática quântica. Então, o que quer dizer com isso? Nós estamos vivendo um mundo de
de imprevisibilidade. E essa imprevisibilidade nos está afetando. A cada dia ela se move, ela se modifica, ela está se posicionando de diferentes lugares, tal que nem os elétrons e os prótons. Então, a economia quântica, ela está exatamente isso também. Nós temos um fator que vai modificar muito com o tempo, que já está nos afetando, que é a questão climática. Não adianta negar isso, isso é verdadeiro. Todas as pessoas que nós cientistas trabalhamos com esse tipo de coisa, há um efeito climático que vai atingir não só as cidades, mas todo o processo da produção agropecuária, e ao mesmo tempo vai afetar diretamente todo o espaço urbano. E isso é uma prevenção que nós temos que calcular melhor. Hoje, os números talvez não chegarão tão afirmativos, mas nós temos que ter a, a visão dessa ciência quântica, né, que é a primeira vez que talvez alguém está ouvindo isso, mas, por favor, isso está em voga, não é de hoje. Sabemos muito bem que a química ganhou o prêmio Nobel nessa química quântica, e a física quântica ganhou também. Então, nós estamos num processo de imprevisibilidade, e isso faz com que as coisas estão assim. Quando a gente planeja para tudo, como é o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, nada de planejado, de repente vem uma catástrofe e acaba exatamente atingindo todo o sistema capitalista rio-grandense, os povo gaúcho. Isso afeta as pessoas, afeta todos os animais, acaba exatamente tirando as pessoas dos seus locais, dos seus lugares, e isso entristece, isso aborrece, isso faz com que as pessoas, na demografia, elas vão procurar outros lugares, outras alternativas. Evidentemente, isso é exatamente uma perda enorme economicamente, social, para um estado que perde população, ou para um município, ou para uma região. Então, nós temos que exatamente trabalhar o planejamento, olhando para essas novas bases, olhando para esse novo conceito, com uma atitude de transformar. Então, isso daí, eu parei um pouco de tempo mais daí, né? Já falamos desse daqui. Então, estou fazendo uma revisão rápida, pessoal, porque nós não vamos ficar tanto tempo agora. Me parece que nós falamos um enfoque institucional do Douglas Norte, né? Então, daqui para frente, vamos ver lá mais na frente, o foco institucional do Douglas Norte, é onde que nós paramos a nossa aula passada. É interessante a gente fazer o seguinte: o que é o enfoque institucional? Vários livros dele fala, a maioria está em inglês, mas assim tem vários livros que são traduzidos e é fácil hoje de poder interpretar. Quando ele fala disso, do desenvolvimento econômico especial, nós estamos falando do Paraná, quando está esse esquema ali abordado, veja que eu, na minha tese e dos meus artigos, eu coloquei no meio uma matriz institucional. O que quer dizer isso? Isso é o Estado com os seus. Quando existe o Estado é uma organização. O Estado é o direito, o Estado é a normatização. Ele é a norma exatamente para atender aquilo que o mercado não consegue fazer. O mercado é o seguinte: quando se fala em mercado, nós estamos falando de mercado, todo mundo fala em mercado. Mas o que é o mercado? Mercado seria uma ação social de trocas, de intercâmbios de bens, de permutas. Esse intercâmbio é feito exatamente uma relação social muito grande entre os bens e serviços, quando você compra, quando você vende e etc. Então, quando isso não ocorre em algumas regiões, precisa do Estado. É uma intervenção keynesiana, do qual quem é economista aí sabe bem do que eu estou falando, e todo mundo que está por aqui viu pelo menos uma vez falar desse senhor. E ele trabalha exatamente o seguinte, no sentido de que o Estado tem exatamente que corrigir falhas que já estavam no neoliberal. Então, ele faz uma crítica, né, nesse sistema de mercado, porque o sistema mercado tem uma questão que se utiliza muito, assim, laissez-faire, laissez-passer, que é o deixa fazer, deixa passar, que o Estado não deveria interferir. E essa questão hoje, por exemplo, você veja que todo o laissez-faire, laissez-passer que se fala disso, ele precisa do Estado. Aliás, os ricos parecem que precisam mais do Estado que os pobres. Eu tenho estudado sobre o Estado, e, evidentemente, o Estado não surgiu para os ricos, existiu exatamente para os super ricos. O pobre é exatamente o seguinte: existe planejamentos e políticas públicas para atender a pobreza no sentido de que o Estado ele tem isso. Porque no Keynes ele fala o seguinte: quem é que poupa? Quem é que gera poupança? É o rico. Então o pobre é consumo.
Eu já penso um pouco meio diferente. Eu estou meio assim, eu estudo um pouco de cada coisa, eu vejo o seguinte, o consumo seria necessário, porque consumo é demanda nas regiões. Região que não tem consumo, não existe capitalismo forte, existe um capitalismo fraco e, às vezes, monopolizado. Então, é preciso ver exatamente como que diversifica, como é que faz a diversificação. A diversificação vai produzir melhor alternativas para a população, para os empresários e também para o governo. Vai gerar mais impostos, mais arrecadação. Ela não é uma arrecadação única. E é isso que precisa ser pensado exatamente na questão do consumo. Ah, mas há economistas monetaristas que dizem que vai gerar inflação. Gente, se nós pensarmos nessa situação inflacionária, nós estamos pensando em reduzir consumo. Quando reduz consumo, o capitalismo ele fica preso. Como é que o camarada vai apresentar que vendeu uma blusa, um sapato, um automóvel? Se não tem venda, não tem consumo, vai parar, vai fazer o estoque. E aí vai ter todo um problema sério. O que precisa uma economia que circula, que tem fluxo circular de renda e de poupança. E aí a matriz institucional, que é o Estado, ele vai fazer isso. Por isso que tem assim, quando a gente aplica o QL em pequenos municípios do Estado do Paraná, a gente vê que, por exemplo, uma das questões é exatamente o emprego formal das prefeituras. Elas chegam a empregarem muito. Por quê? Para manter exatamente a questão populacional no seu município. Tem município, por exemplo, que pega ônibus e coloca o camarada, várias pessoas dentro para não perder população. Evidentemente, vamos pensar aqui ICMS, o retorno e tal pela população. Então, ele não quer perder população, ele fala assim, paga ônibus para o camarada ir colher milho numa cidade, colher maçã em Santa Catarina, café em Minas. Isso daí todo mundo sabe como é que é essas questões. Então, ele acaba fazendo um tipo de gerador de emprego. Então, essa matriz institucional, ela começa desde o governo federal, as esferas federal, as esferas estadual e a esfera municipal. Esses três elementos, três fatores importantes da esfera da matriz, ela é muito importante. É claro que também a matriz institucional vem em outras coisas, como religião, por exemplo, se você tiver uma forte religiosidade, as pessoas se reúnem em torno exatamente de coisa, pode ter também uma associação, as ONGs, mas a principal questão da matriz institucional é o Estado, porque ele aplica políticas públicas. Se a gente pegar ali, nesse quadro, você vê assim, ó, nós temos, olhando para essa situação aqui, ó, daqui nós temos exportação agropecuária, que é o estado do Paraná. Depois nós vamos chegar lá, vamos ver a prática disso daqui no método simplesinho de QL. Vemos aqui a diversificação, a difusão e dinamismo da base para a indústria, comércio, serviço e outros tipos de atividades. Aqui aqui embaixo, quando a gente fala aqui, ó, o dinamismo da base, nós temos aqui aumento da elasticidade dessa base, tá? Então, quando ela chega nesse ponto aqui, que ela faz um encadeamento para frente e para trás, né? E a demanda final, ela, com a sua diversificação dos recursos naturais do estado do Paraná, quando você vê isso, estuda, distribui a renda, nós temos uma redução de custos de transferência, isso aqui chama custo-transações, tá? O importante disso daqui, dos custos-transações, ele é importante. Quando nós chegamos aqui, a característica do produto da agrária exportação. Como pegar aqui, por exemplo, a soja, né? O milho, a questão da carne suína, da carne bovina, do café. A laranja hoje é mais do lado do noroeste do estado do Paraná. Então, você veja esse motor forte da base de exportação, e hoje você tem visto, assim, por exemplo, as cadeias produtivas estão ligadas às cooperativas, e a elas dão sustentação, tanto é que o governo repassa muito recurso para as cooperativas fazem recursos para os seus associados. Ela dá um corredor enorme de Pato Branco, vindo de Santa Catarina, e subindo aqui para a região do Mato Grosso, né? Que algumas das nossas cooperativas, elas invadiram para dentro do Mato Grosso, né? E olha como é que elas pegam de lá atrás rendas e são vendidas para cá.
Olha que interessante como que é a cadeia para frente e para trás, né? E outros vão até São Paulo. Então, o Paraná, ele tem esse recurso muito forte hoje, quando você tem associativismo do cooperativismo paranaense muito forte. Então, ele faz uma manutenção muito forte dessa base. Essa manutenção, ela vai se manter e ela vai se desenvolver no mesmo segmento. Então, nós temos o mesmo segmento. O problema mais tarde, que pode vir, aí eu já estou falando como pensador de planejador, das incertezas de futuro, até onde que nós vamos ter a certeza de nós estarmos com esse produto de base de exportação, que ele vai se sustentar até quando pode ser que a demanda externa, essa demanda exógena, venha a não aceitar mais os nossos tipos de produtos, como carne de frango, como carne de suínos, como é o caso da soja, do milho, né, que são os mais fortes, né? Caso do norte do Paraná, o café, né? E aí, eu estou falando isso da base, que é rural, né? Poderia ser industrial também. Mas, e aí? O que nós vamos fazer com o futuro? Se eu lembrar aqui alguns autores, como eu já estudei, um sociólogo muito importante, que é o Bauman, ou chamado Zygmunt Bauman, ele vai dizer exatamente que tudo tem validade. Então, se tudo tem validade, e aí nós estamos vendo que eu tenho validade, uma certa hora eu vou não ser mais válido. Você vai em qualquer lugar do supermercado, em qualquer lugar, todo mundo interessa, não é a promoção, é ler lá exatamente qual é a validade do produto. Então, ele tem um tempo de validade. E nós estamos nesse mundo exatamente por esse grau de incerteza, do grau da incerteza da validade. Até quando nós temos validade? Então, veja bem, temos que trabalhar muito a questão de planejamento para quem são os planejadores, que nem o caso da gente, quando a gente fala com os nossos cientistas paranaenses, fora daí, fora do Brasil, no Brasil e fora dele, nós temos uma tendência de ficar pensando o que nós vamos fazer daqui 50 anos, 100 anos. Será que é só a minha geração que tem direito a fazer isso? E como é que vai ser? E outra, prova ao contrário é que está sendo muito rápido. Por isso que a matriz institucional ela tem que estar ali, muito perto de nós. Então, aquela política de dizer o seguinte, que o Estado não pode, ele deve se afastar cada vez mais, eu não estou falando em privatização, estatização, não. Eu estou falando exatamente da compreensão de Estado. Compreensão de Estado como ajudar o sistema de mercado. O sistema de mercado profissional não vai me deixar eu mais rico de maneira nenhuma. Ele não está nem me vendo. Ele quer vender. Ele quer vender em qualquer momento, em qualquer parte de situações. Não tem como fazer isso daí. Vocês podem ver o seguinte, quem trabalha, por exemplo, com boi, o cara chega lá, pode ser o boi, numa época dessa, no climático, o que vai acontecer se ele só tem pasto? Né? Vai secar. E aí? O que vai fazer? O que os nossos queridos cientistas veterinários, os nossos cientistas agrônomos ou técnicos, os mais da economia do meio ambiente, o que eles vão pensar exatamente? O que vai situação é isso? Uma situação que nós temos que começar muito mais antes que tudo isso daí é o planejamento desse grau de incertezas que está ocorrendo aí, de imprevisibilidade no mundo, né? Isso se torna assim. Passados daqui, nós vamos para um segundo momento, a base de fusão, que é a geografia paranaense. Vamos ver se nós vamos entrar aqui. Ó. O que é interessante depois de ver tudo isso? O quociente locacional é um QL simples, que vocês podem pegar em qualquer literaturas, quando se tem sobre base econômica do estado do Paraná. Eu tenho bastante isso, mas tem vários colegas do Brasil e do exterior que começou a trabalhar essa questão do QL, que é o quociente locacional, quando você tem uma divisão nessa questão do número do emprego do setor e da microrregião ou do local, no número do emprego total da microrregião. Veja bem, ó, você tem, por exemplo, vamos colocar aqui, Toledo, como eu estou em Toledo, vai facilitar para mim falar. Toledo em relação à microrregião de Toledo.
sabe? No total da microrregião. Isso é emprego formal, aqueles empregos formalizados, que você pega ele no IBGE ou na RAIS, ou em outro instituto, que te dê exatamente a consciência de que isso aí é verídico e eu posso trabalhar com ele não de forma viesada, não desinformada, né? Para criar pressão em cima, mas a geração daquilo ali. Quando eu tenho dados, facilita para mim. Então, hoje nós temos que ter muito cuidado de verificar dados. Não é matemática, é dados que nós precisamos. É sobre isso que nós temos que trabalhar. E o número de emprego do setor do Paraná, número de emprego total do Paraná. Então, daí, quando você faz essa divisão, você vai ter QL maior ou igual a 1. Isso quer dizer que o setor é considerado como básico, e aí a gente coloca como exportação. Esse setor é que vai funcionar e puxar o resto das atividades da criação de novas bases. E aí o outro QL, Lucílio, eu estou com uma coisinha aqui que eu não sei como é que tira isso daqui. Deixa eu ver aqui, eu não estou conseguindo tirar essa parte aqui do QL aqui, menor que 1. Bom, o QL menor que 1 do setor, ele é menor ou igual a 1, o setor é considerado não básico, quer dizer, existe um consumo local. Esse consumo local, ele é menor do que 1, sabe? Ele é menor ou igual a 1. Ele pode ser 0,6, 0,7. Quando você aplicar a fórmula, preste bastante atenção que talvez muitos aí, na conclusão do curso, vocês já tenderão a ver algo assim sobre cada região, tá? Alguns trabalhos, por exemplo, que se facilitam, aí você pegar o seu município, o número de emprego e calcular pela microrregião, ou por uma região média, tá? Ou pelo estado do Paraná. No meu caso, sempre eu trabalhei com microrregião e estado do Paraná para ter o seguinte, você tem que ter o grau de referência, você tem que ter o menor sobre o maior. Então, daí você vai trabalhar nisso. Fazendo isso daqui, nós temos o setor primário. Já vamos entrar agora em mapas. Até aqui eu gostaria de ver se algum quisesse fazer alguma conversa ou alguma dúvida, alguma complementação. Fiquem à vontade, eu gosto de interagir. Porque aqui nós terminamos exatamente aquele arcabouço teórico, que é a nossa perspectiva de estar dizendo o seguinte, ó, não partimos do nada, partimos de algum senhor dizendo. Não é ele o Deus, mas senão nós não ficamos falando nada. E agora nós vamos entrar exatamente com mapas, né? Então, eu gostaria de saber como é que vocês receberam isso daí, até para interagir, né? Nesse sentido, nessas primeiras aulas que nós estamos fazendo aqui, para me sentir um pouco o que vocês estão vendo, ouvindo. Beleza, Cristiano. Mas alguém por aí que poderia me dizer, tem muita gente de regiões aí do Norte Pioneiro, da região de Pato Branco, tem alguém, por favor? Hoje está todo mundo em silêncio, rapaz. Parece que a aula também. Alguém de Boa noite, Curitiba? professor. Ô, Eu boa sou de noite. Jacarezinho. Tá bom, Beatriz, que bom manifesto, gostei. É assim, vamos interagindo. Tem muita gente aí que nós estamos assim, longe um do outro, mas perto nessa tela. Então, acho que é bom a gente coçar o nosso pensamento. Coçar o nosso pensamento é coçar assim, sabe? Isso é interessante para que quando quem coça o pensamento, encosta o pensamento perto de outra pessoa e nós vamos adquirindo conhecimento. É por essas questões que nós estamos por aqui, tá? Mais alguém se manifestando, por favor, o pessoal aí da veterinária,
do iate, pessoas que trabalham na região metropolitana de Curitiba. Quem é que trabalha? A maioria acho que é de Curitiba, viu? Como é que eles estão trabalhando essa questão? Oh, beleza, Emília. A Pucarana, por exemplo, qual é a base de Pucarana, Emília? A base econômica. Quem quiser se manifestar, só ligar a câmera e não precisa se expor, não. Nós somos todos bonitos, entendeu? Graças a Deus que nos fez todo mundo bonito, né? A gente vai ficando bonito e é que os outros percebem que a gente é meio feio, mas a gente se percebe que é bonito. Então, quem quiser ligar a câmera pode ficar à vontade. Soja, frango e corte na região. Olha aí, ó, tá vendo? Aí, é o corredor, né? Corredor que eu falei que vem daqui e vai se esse corredor de produção, né? Graças às cooperativas, ela passa ali por a Pucarana, né? Você vê o quanto que isso é forte, né? Soja, frango de corte na região, tudo bases exportadoras, né? Muito forte nisso. Então, você vê o quanto que isso daí. Adilson, pode dizer, Adilson. Quer ligar a câmera, Eu Adilson? estou tentando ligar a câmera aqui, não sei se tá bom o som aí, que o computador é meio velho, né? Ah, eu estou ouvindo. Tá Eu estou ouvindo? ouvindo. Não, é que geralmente a gente mora em cidade mais pequena, né? E eu estava escutando ali o senhor falar a questão dos municípios, para não perder a população, já que a prefeitura em município pequeno é uma das que mais emprega o povo, né? Para não Aham, deixar a população sair do município, que ela tem que consumir no município para gerar renda, né? E sim. geralmente em cidade pequena, na campanha política, que começa daqui a pouco, né? A questão de promessa de emprego é muito grande, né? E o Aham, município não consegue empregar todo mundo na prefeitura, principalmente um município pequeno que é o nosso, Coronel Domingos Soares, região de Palmas, uma região mais fria, né? Que não se consegue fazer safrinha, é uma safra só no ano, né? Tem um pouco de soja, um pouco de gado, bastante madeira, mas de empresas de fora, né? Que pegam a matéria-prima no município que gera pouco ICMS, e quando vai dar lucro a madeira que vai para exportação, que fez o compensado, que transformou, vai gerar renda para outro município, né? Então a gente tem esses problemas aí, que é vizinho de Bituruna, Mangueirinha e Palmas. Então também tem uma população que geralmente mora mais perto de Palmas, sai para fazer o consumo em Palmas. Outra região fica para Mangueirinha, vai fazer o consumo em Mangueirinha. Outra para Bituruna. Mas quando precisa de saúde, educação, de graça, é o nosso município que banca, né? Então, só para fazer um comentário que daí a gente vai mudando alguns conceitos, né? Pois é, Adilson, você é perfeito essa é uma das coisas que a gente trabalha, por exemplo, o que, que é isso? Isso quer dizer que essa base lá, ela não está funcionando a contento no município, Adilson. Pode ficar aí, Adilson, eu gostei ali da sua Câmara. Então, veja, essa é uma grande questão do qual a gente tem que ver como é que esses pequenos municípios ele pode se apropriar desse excedente. Porque muitas vezes ele produz um excedente e vai para exatamente aquilo que se chama de polarização. Por isso que eu não gosto de tratar aqui polarizações, porque a polarização da economia ela faz com que pequenos municípios, por exemplo, não se tornem exatamente independentes das questões, vão ficar dependentes o resto da vida. Professor, qual é a coisa? Nós temos que descobrir. Porque se eu descobrisse, eu já tinha ganho. Quando a gente está falando que a gente tem que estudar, a gente sabe dos problemas que estão por ali, e às vezes é exatamente o que você fala. Você precisa, por exemplo, exatamente, questão de educação, questão da saúde, que são questões primordiais, né, da nossa vida, né, que uma pessoa que estuda, ela recebe conhecimento, né? Então, se ela recebe conhecimento, ela está forte exatamente para usar as técnicas e o pensamento para produzir e gerar produto, para gerar, ao mesmo tempo, um pensamento ou mudar um paradigma cerebral, né, das pessoas pensarem assim, como que se fosse pensamento único, que fosse só aquilo, e não dá. Eu não trabalho com pensamento único.
Pensamento ele tem que ser associado a algumas coisas e exatamente transversal, onde você consegue entender, além da economia, né? Eu sou economista, eu vou falar, vou defender a economia, né? A economia é tudo e tal, isso aqui. Não, não é só isso, não. A economia não é só venda e compra e venda, compra e venda. Mas a economia tem um fator primordial e principal exatamente na subsistência, da qualidade da biologia da vida das populações. A gente tem que estudar biologia. Eu já venho falando isso daqui. A geografia é tocante, a história, a demografia dessas populações, elas precisam hoje, mais do que tudo, é o governo. Agora, por que não toca isso daí? Por quê? Porque pequenas populações, político não se elege por aí porque é uma votação mínima, não sei o quê, não tem. Gente, nós estamos num aparato hoje difícil de resolver. Nós precisamos ver quem é que realmente está desapegado de uma próxima eleição de se eleger e ficar o resto da vida como profissão. Nós somos hoje, tem que estar numa política e fazer política, depois de abrir mão daquilo ali e fazer o seguinte, quem quer fazer isso, que é diferente, por exemplo, na Finlândia, se não me engano, lá o cara tem que ter uma profissão e não vai ganhar mais de 4 mil, 5 mil reais. É assim, um legislativo e tal. Aqui no Brasil, meu Deus do céu. E aonde, por exemplo, que tem pequenos números de votos, é isso. Infelizmente, eu tenho que falar isso, mas é triste, é aborrecedor, tá? Porque o número de população faz a diferença. E você vê que ainda a própria legislação prefere dizer o seguinte: São Paulo tem que ter mais número de deputados do que outra coisa. Claro, você vai chegar numa hora de disputa da fatia orçamentária. Hoje é disputa de orçamento. Hoje ele está discutindo orçamento, não está discutindo saúde, renda, população do mundo. Eu não estou criticando nada, pelo amor de Deus, não quero isso, botar isso na cabeça. Estou falando como cientista, como base das coisas. Eu estou desarmado, eu não estou nada. Eu detesto até ficar as pessoas com esse negócio, ficar encrencando por causa de politicagem. Mas a realidade é essa. As regiões estão perdendo populações. É claro que Curitiba vai ter o maior número de populações de demografia. Agora isso vai vai chegar um momento que é insustentável. Como é que vai ficar? Esse espaço urbano vai ter mobilidade suficiente, segurança. Olha só o que nós estamos passando. As políticas públicas têm que exatamente fazer com que os territórios, onde os pertencimentos dessas pessoas se tornem exatamente uma segurança para elas viverem para lá também. Daqui a pouco nós vamos ter que pegar e fazer o seguinte: vamos dar Minha Casa Minha Vida, ou Minha Casa, não sei que nome que poderia dar aqui, né? E colocar exatamente para fazer com que os velhos não mudassem mais. Mas as pessoas de 70 anos para cima, que no meu caso estou chegando perto de 70, né? Nos pequenos municípios, eles vão ficar por ali. E a migração da maioria dos jovens vai embora. Como é que faz? Isso é um nó. Tem alguém que fazer um nó? Um nó. Então, parabéns a você ter colocado isso daí. É exatamente isso daí. É um problema crucial em todos os municípios. E aí eu estava vendo aqui a Beatriz, por exemplo, aqui falou lá de fruticultura, né? O Norte Pioneiro. Que troço interessante. Quer falar alguma coisa, Adilson? Não, só cliquei errado aí. Obrigado. Tá bom, Adilson. Você é dali do lado dali do Sudoeste? Isso, eu fico entre Mangueirinha e Palmas. Tem um município de 20, muito bom, Adilson. E no que você trabalha aí, Adilson? Eu sou funcionário público, eu trabalho no IDEAL do Paraná. Né? Isso, eu estou fazendo a especialização boa, justamente porque eu atendo uma cooperativa da agricultura familiar só com produção orgânica, né? Ai, que maravilha. Parabéns, Adilson, aí, força aí, você é um grande servidor público, tá bom? A Beatriz colocou aqui o Norte Pioneiro. Beatriz, eu gostaria só de fazer o seguinte, você vê o que você coloca, fruticultura, né? Olha como que isso é interessante para um município. E, ao mesmo tempo, veja a previsão do clima na questão da fruticultura, do futuro dessa fruticultura, como nós estamos imaginando, e a percepção dos nossos cientistas é agravamento cada vez mais desse CO, que é o carbono, né? E o hidrogênio, né? Que estão duas interessantes a gente ter. Essa é uma parte ali da físico-química, né? Da química e física, interessante, tem que estar estudando.
né, que é o fator climático. Você vê que Pantanal, por exemplo, não é uma questão de governos lá atrás de hoje, que o Pantanal está pegando fogo. Eu conheço, sou um servidor paranaense, eu quando quero cheirar uma natureza, o Pantanal tem cheiro para tudo, gente. As regiões têm cheiro e a gente paga por isso. E a gente colabora com isso. E lá a gente vê cheiro agora de queimada. Olha o tanto, isso é do Brasil. O Paraná também tem. Como que não? A Ilha Grande não tem? Então, olha que situação que nós estamos vivendo na questão e tal. Esses dias eu fui na feira aqui comprar almeirão e alface. Cara, eu nunca vi alface parecendo um pedaço de pau. Precisa ter que cortar. O que, que é isso? Que forças climáticas. Uma feira que é feita por produtores aqui, que são das pequenas propriedades. Gente, nós estamos chegando, que eu vou te falar, nós estamos... mas professor, nós vamos tudo para hidroponia. Tá bom. E a água? Como é que nós vamos fazer com a questão da água? O Rio Grande do Sul agora está recebendo muita água, mas está passando e levando tudo. Está rapando. Então, nós temos muitas questões aí das nossas culturas no futuro, né? Tudo bem até aqui? Tá bem, Beatriz? Obrigado aí por ter se manifestado nessa questão da fruticultura. E vamos fazendo isso aí, vamos batendo esse bate-papo aqui que vai ser interessante. Vamos passar agora. Tá ok? Podemos ir adiantando? Vamos lá. Eu não sei se vocês estão recebendo ali. Eu estou com um negócio, tô com uma coisa aqui que eu não estou conseguindo tirar isso daqui de cima do. Pois nós temos aqui, em 1970, o Paraná é agrário. Se vocês olharem para esse mapa feito dentro daquele QL, que vocês podem trabalhar, que tem 399 municípios, tá? Em 1970, o Paraná tinha essa distribuição ali. Veja que alguns lugares, que é de amarelo, ele é menos, não é da agricultura. A agricultura é tudo verde, o verde bem forte, e o verde meio, verde mais claro. Os pontos de amarelo, se vocês olharem, no 1970 vai aparecer ali, ó, uma região ali de Maringá. Vê aqui, ó. Olha lá, por favor, aqui, ó. Essa aqui, tá? E aqui é onde que é o... Parece que aqui é Curitiba, né? Aqui ou Ponta Grossa. Olha, vem aqui Curitiba, aí vem para o lado do litoral. Você veja que essa aqui não é o forte de 1970, essas regiões aqui. Isso quer dizer que elas estão em outros setores, pode ser da indústria ou nós vamos confirmar nas próximas slides. O que nós estamos aqui? Para 2000, aqui. Olha como é que é a modificação, você vai pulando para cá, veja que aqui já pega o norte do Paraná, que é Londrina e Maringá, nessa região aqui, ó. E algumas, como o oeste do Paraná, por aqui, e Curitiba, se estendendo muito forte. E aqui embaixo, se não me engano, eu não sei se aqui é Palmas, que tal, e aí você vê o seguinte, como que esse agropecuário, ele avança mais para Curitiba. Olha o quanto que avançou em 2000. Por que isso? Porque existe uma questão de inovação tecnológica aplicada da década de 70 para 2000, 30 anos. Isso daqui conseguiu fazer essa inovação através de maquinários de luxo, né, coletadeiras, e aqui nessa parte aqui assim, onde que tem o forte das cooperativas, e as cooperativas daqui foram, olha como é que ele se estende muito bem para cá, embora Curitiba passe a ser mais forte no setor diversificado. Todos aqui é um chamado assim, agropecuário. Então, você tem esse mapa, todo rachuriado ali, uma tendência forte de chegar mais perto aqui. Aí chegou Curitiba, algumas partes aqui mais no topo, fora, tal, e algumas regiões, como vai aparecendo o oeste, né?
tal, isso e aquilo. Eu tenho os próximos slides mais lá na frente, que nós vamos ver algum... Tá? Esse aqui é o setor primário. Esse setor primário é o agropecuário, tá? Tá aqui a silvicultura todinho dentro aqui, do peixe, todo e tal. O que é o Paraná, então, em 2000? E se vocês vão ver até 2021, 2020, 2021, mesmo com toda a pandemia e tal, nós vamos, ainda nas próximas aulas, vamos trabalhar isso, vocês vão ver como que isso daqui, ela se torna cada vez mais importante. O Luci falou, pessoal, vocês podem clicar nos 3 pontinhos do lado esquerdo superior e escolher a opção tela cheia para visualizar melhor, eu precisar. É mesmo, Lucílio, eu estou com um probleminha aqui, que está com vários de mão alta aqui e tal, eu não estou conseguindo mexer aqui. Se eu mexer aqui, vai cair tudo fora aqui. Mas tem 3 pontinhos aqui também. Mas é interessante que eles vejam, visualizam lá, tá? Eu só estou pedindo, pessoal, vocês estão conseguindo fazer tela cheia aí para visualizar? Por favor, me fale alguma coisa aí, porque eu não estou enxergando ninguém. Ah, beleza, Luiz, beleza, muito bom. Se todos estão assim, maravilha. Ah, que bom. Eu estava aqui muito com a cabeça. A gente fala, parece que a gente não sente que parece que estou falando para mim mesmo e não consigo. Maravilha. Deus abençoe. Vamos para frente, então. Maravilha. Muito obrigado. Vamos passar para a tela, para outra tela. Vamos ver o que mostra a outra tela. Essa outra tela aqui, do IPEDATA, é a população urbana rural do estado do Paraná de 42 mil. Gente, olha como que o Paraná, por exemplo, chega, você vê uma coisa, na década de 60 para 70, toda aquela impulsão no rural, que é todo, isso já é batido, falado, né? Por que houve tanta migração tal. Claro, a partir das inovações tecnológicas que chegou e tal, né? As mecanizações, né? De terras, né? Aí a produtividade aumentou, né? Aí vem a colheitadeira, você substitui enormemente os trabalhadores, né? Braçais, isso faz com que a população ela vai exatamente para os centros maiores. Mas olha, veja bem como que nós temos 69, 61, como que isso aqui na década de 80 ela vai caindo. Ó. É a população rural e a população aqui vai aumentando urbana. Ah, professor, essa é uma tendência natural. É uma tendência natural, sim, mas nós estamos experimentando aqui exatamente uma população concentrada em grandes regiões que os espaços urbanos, que nós estamos falando também de espaço urbano, né? Eles vão ter problemas, muitos problemas, e problemas sociais e econômicos muito fortes, né? E onde que o Estado, por exemplo, tem uma participação maior para hoje trabalhar a questão de infraestrutura, né? Esgoto, estrada, rodovias, vias, né? Instalações de energia, e tudo isso faz parte do Estado. Evidentemente, quando a gente está falando exatamente com questão do número de, por exemplo, de votos, né? Tem também essa parte aqui. Então, onde é que está mais concentrado e é onde está mais diversificado e faz. Então, aqui você veja exatamente isso aqui não são uma expulsão. As pessoas usam uma coisa, a expulsão do campo. Não, as pessoas elas estão buscando uma nova alternativa em outras regiões. Elas vão deixar suas regiões, que são seus pertencimentos, com uma dor e tal, de sentimento, mas vai buscar outros e tal, principalmente o jovem, né? Você vê isso daqui até a década de 2000. Depois a gente vai ter ainda, para piorar a situação, a gente está vendo ainda bastante. O que está acontecendo agora é que algumas regiões, como Curitiba, e aqui também a gente percebe, alguns distritos ou pequenos municípios, as pessoas passam a fazer suas moradias como fossem assim os condomínios fechados, né, rurais, né? Em Curitiba tem também isso daí bastante, então, e são supervalorizados, né? Exatamente para fugir um pouco daquela questão de segurança e uma mobilidade coisa. Mas a segurança acima de tudo. Segurança também é qualidade de vida, e as pessoas estão buscando isso, qualidade de vida, né? Você morar numa cidade, você vê aí o dia a dia como é que é, né? A criminalidade é muito grande, né? A gente nem sabe por que está aí, está sujeito a sair de casa e não voltar vivo.
essa é uma situação não só do Paraná, sabe? Isso é uma situação do Brasil inteiro. Não adianta você ficar aqui que, realmente, quanto mais colocar isso daí. Aqui, se não me engano, aqui é uma outra situação. Agora não estou conseguindo pela razoabilidade que eu estou vendo aqui. Vou botar até um controle aqui para ver se eu enxergo aqui direitinho aqui. Ah, sim. Vocês estão vendo uma lupa, né? É bom. A lupa é interessante ver esse Paraná aqui. Agora eu não estou conseguindo ver aqui. Ela está uma letrinha muito pequena aqui para mim. Ô, Lucílio, vou pedir tua ajuda aqui para mim aumentar isso aqui, Lucílio. Vou aumentar e depois voltar. Acho que clicar aqui nos dois pontinhos, acho que talvez seja. Vamos ver. Não, não vai. Não vai dar, não. Vou voltar quietinho aí. Esse é o setor. Se não me engano, aqui que setor? Alguém está vendo o setor aí, por favor? Como é que eu coloco aqui, o Moacir, o Lucir? Eu cliquei nos três pontinhos, ele não foi, Lucir. Só um minuto, Moacir. Deixa eu me colocar como apresentador para eu ver a opção que tem Ah, para tá. aumentar. Só um Ele não me minuto. está dando aqui a opção de ver ali o número, está muito pequenininho. Peguei até a lupa aqui, né? Estou querendo arrancar espinho de dedo, né? Mas eu já vi já, Lucir, que agora mesmo a Mo- agropecuária de 2015 a Moacir, 2000. clica lá nos três pontinhos e clica em tela cheia. Vai abrir uma nova janela é, para você visualizar, né? Eu coloquei nos três pontinhos, mas ele Daí você apareceu ali, clica nos três pontinhos e clica em tela cheia. Ele vai abrir uma nova janela. tela cheia. Onde é que está a tela cheia aqui? Lá nos três pontinhos, no canto superior esquerdo, Ah, aqui. vai ter uma opção tela cheia lá. Ah, legal, legal, legal. Para mim também, beleza. Isso, daí você passa Aí. o mouse e a gente Ah, vê da agora mesma forma. pronto. O ceguinho, graças a Deus, salvou o ceguinho. Pessoal, Beleza. beleza, Lucir. Meu Deus, que bom. Olha, ficou certinho para mim aqui. É que eles lá veem e eu não consigo enxergar aqui. O pessoal ali não tem problema com a tela cheia, né? Agora eu preciso ouvir. Tá tudo ok? Tá tudo ok sim, Moacir. Beleza, então. Pessoal, a continuação daquilo lá em 2000 para 2015 a agropecuária, para 2021, que a gente falou, logo vai ter. Só dá uma olhada, por exemplo, do QL aqui, ó. Olha aí, o QL o mais representativo aqui é o verde forte, o verde mais claro. Olha como é que o Paraná, em 2015, era a situação do Paraná, a questão da agricultura. Essa base econômica exportadora, a grande base exportadora do estado do Paraná está aqui. Olha como é que de 2000, de 1900, lá que eu falei, 70 até 2000, olha em 2015. Olha a região metropolitana de Curitiba, estendendo aqui ao Porto de Paranaguá com uma diversificação. Ó. Diversificação aqui, o norte do Paraná, essa parte aqui parte parece da região de Umuarama. Aqui vem uma quase clara, que é o Toledo de Cascavel. Depois aqui embaixo, aqui, deve ser Pato Branco com o Foz do Iguaçu e essa região aqui de Francisco Beltrão. Olha o centro aqui de coisa de onde é que está. Olha agora, de 2015 para 5 anos a 2021. Olha, lembra-se da pandemia também, né? Tá? Olha 2021 do QL, como que está o estado do Paraná. Olha como que ele avançou bastante. O que quer dizer com isso?
Existe uma manutenção da base e, ao mesmo tempo, ela se mantém, mas ela está produzindo uma diversificação. Olha como é que ela está em branco, né? Com menor. Isso quer dizer, mas é 0,075, tá, claro, mas isso daqui reverte para outra questão que é ou comércio, ou indústria, outro tipo de atividade. Olha o Paraná como é que está ficando bonito na sua diversificação, tá vendo? Apesar de ainda ser forte ainda toda a questão agropecuária. Olha aqui, ó, o bico do Jeep, né? Que eu sempre chamo o Paraná é um Jeep, bem assim, ó, aqui o motor dele, olha onde é que está. Olhada para isso, gente, que coisa. Eu me esbaldo, rapaz, fazendo esse tipo de coisa olhando o mapa. O mapa é a radiografia exatamente funcional do fluxograma de uma radiografia que você está olhando. Qual é o problema do Paraná? O problema do Paraná está no centro aqui, ó. Não é que a agricultura seja problema, são pequenos municípios que se encontram nessa região. E aqui assim, ó, por aqui, sabe? Apesar de que já tem bastante diversificação no noroeste do estado do Paraná. Isso é muito importante para ver. Onde que tem porto, olha como é que isso vai se diversificando. Foz do Iguaçu aqui é interessantíssimo, rapaz, nessa questão, tá? Então vamos para outra telinha. Setor secundário. Vamos lá. 1970 a 2000, setor secundário. Se o Paraná ele é exatamente isso, agora nós vamos ver exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Olha, o mais forte é as indústrias tradicionais. O que é indústrias tradicionais? Aquelas que são as básicas das indústrias ali, né? Que não são as dinâmicas, como que eu chamo, e não tradicionais. Aqui, olha, dê uma olhada para você ver como que o Paraná ele se torna onde é o forte dela em 1970, ó. Né? Aqui é a região de Paranavaí, vem uma faixa aqui, olha, Maringá, essa região aqui do centro-sul, aqui, sudoeste, mais perto que Guarapuava e Curitiba. Agora, olha, 2000. Olha como é que isso vai, a indústria tomando conta, ó. Quase que fez assim o seguinte, ela fez quase assim, ó, um efeito circular importante da indústria em 2000. Olha como é que isso aqui. Agora, vamos olhar, por exemplo, uma outra que tem na frente aí. Vamos ver. Olha agora, de novo. A de 70, 2000, isso daqui é da indústrias não tradicionais. Olha onde é que elas estão colocadas aqui, ó. Aquelas uma que não estão tradicionais. Olha 2000 e tal. Poucas, né? Vamos ver outra tela. Agora são as indústrias dinâmicas. Aquela uma que são metal mecânica, etc., que são as mais fortes dinâmicas, né? Onde é que elas estão mais concentradas, ó? Né? Tudo mais perto. Se você olhar assim, quase perto, assim, tudo é de Curitiba. Alguma aqui perto, aqui de... Essa aqui acho que é Paranavaí. Eu não sei aqui se é Apucarana, alguma coisa aqui perto. Olha aqui Londrina, ó. Você pode ver que já tem aqui uma barrinha e aqui, eu não sei que região que é essa daqui agora, mas daqui está na região mais ou menos de... Que região é essa daqui? Mas assim aparecendo. Ó. Agora vai 2000. Ó. Olha como é que ela faz o seguinte. Ó. Ela faz o tipo de um corredor, assim, ó, as indústrias dinâmicas. Dá a entender que parece que elas estão mais encostadas, assim, na percepção de São Paulo, né? Para exportações, né? Assim, aqui mais perto do porto, né? Assim você vê. Mas assim, algumas estão crescendo aqui também, ó, tá vendo? Essas regiões aqui. Vamos ver a próxima lâmina aqui. Aqui, a construção civil. Interessante, 70, né? Construção civil, né? A construção civil de 1970, né? O Paraná começa uma indústria básica na construção civil, interessante. O Paranavaí sempre está ali, ó. Aqui, Foz, né? Aqui por baixo, aqui essa parte aqui, Guarapuava, e olha aqui a região da construção civil, como é que é forte. E aqui, ó, olha a região Londrina, Maringá, por essa aqui, ó. Esse aqui vai ser... Dá uma olhada em 2000. Olha
como que ela consegue, exatamente, onde estão as indústrias dinâmicas, né? A construção civil, ela acompanha isso aqui, ó. Praticamente a construção civil está em todo o Paraná, tá vendo? Se vocês olharem assim, ó, ela não está aqui em algumas regiões, ó. Ó, que ela não tá, mas é mais fraca, menos dinâmica, né? Olha, então, em 2000, vamos ver a próxima com aqueles coeficientes. Aí nós temos a construção civil de 2021 a 2015. Até que nós trocamos aqui, mas não tem problema. Como é que estava 2015? Aqui, ó. Olha assim, ó. Aqui o mais forte é essa construção civil. Olha, como é que ela está se tornando espacializada no estado do Paraná, né? Olha que você olha para cá a construção civil, 2021, isso tem que considerar também a questão da pandemia, tá? Isso que a gente pegou aqui. O que é isso aqui? Nós estamos fazendo pelo emprego básico, diga, emprego formais, que a gente coloca naquela EQL lá, e aí constrói os mapas. Quem sabe construir muito mapa é o meu doutor, querido professor Lucir, meu irmão, camarada. Ele faz daqui brincando, com os olhos fechados. Tá? Então, alguém aí se interessa trabalhar nesse tipo de equações, é uma simplicidade, porque você colocar e pegar, você pode pegar PIB, pode pegar energia elétrica e tal, e fazendo a comparação sempre com um território maior. Veja como que em 2015 a construção civil ela tem um corredor aqui também, ó, cegas indústria dinâmica. Dá a entender, assim, que aqui existe algo assim daquela rodovia do café, entendeu? Parece que segue um padrão desse corredor com essas coisas. Não é a mesma coisa a 277, tá? Por que 277? Porque aquela Nova Laranjeira, Ivema e etc. ali, elas não conseguem porque fala assim, mas uma região se desenvolve porque tem Cantagalo, está na mesma BR, 2277. Mas por que não se desenvolve? E aqui é diferente, ó. Segue o padrão exatamente das indústrias tá, em 2021. E é muito importante a gente saber dessas coisas, como que essa base paranaense de construção civil é importante. E aqui nós tivemos um grande problema, veja, se você olhar aqui, parece que existe uma parada, a construção civil também parou, mas não tanto. A agricultura, não. A agricultura deu suporte exatamente excedentes para a produção disso daqui. Ó. O que é isso? É a base de exportação. Essa base de exportação ela é importante. Outra coisa que são a indústria, né? De 2015 a 2021. Vamos ver lá. Dá uma olhada em 2015. Se o Paraná em 2000, lá, ela tinha esse formato, a base industrial, que tem toda a base agrária, olha como é que é o agrário. Ele conseguiu distribuir excedentes para o espaço urbano, além de pessoas de renda também. E o centro paranaense é o grande calcanhar para planejamentos, claro, para planejamento para o seu desenvolvimento, a qualidade talvez melhor de vida ou o crescimento, um PIB melhorado aqui assim, nesse centro. Quem é desse centro aí do lado de Pitanga e tal, poderia até falar alguma coisa aí, mas fica à vontade e tal. E aqui tem uma entrada, que eu acho que é o norte pioneiro aí. Tá? Então, veja bem, em 2015, olha 2021. Olha como é que a nossa indústria em 2021, ela segue, mesma coisinha assim. Né? Por que ela tem esse formato? Por que será, hein? Isso aqui exatamente por ser exportadora. Então fica mais fácil seguir os aeroportos, as rodovias, São Paulo, né? Nós não deixamos. E aqui uma interação com a Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você pode pegar o mapa de Santa Catarina e ver, eles são mais ou menos encostados aqui um com o outro. Você vai aplicar, como nós já temos aplicado alguma coisa, né? O Luci, por exemplo, já tem trabalho escrito. Você vê padrão que vem do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e segue no Paraná. E o movimento vai para o São Paulo e o outro movimento vai para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso chegando até Rondônia. E é interessante ver esse escoamento dessa produção, né?
E ela está assim, e continua o problema em 2021, nós estamos em 2023, no termo, 2024. Então, esse problema aqui é um problema econômico e social que nós temos que exatamente fazer um planejamento do Estado do Paraná, sem pensar em governos sucessórios, mas um planejamento de Estado para ver isso daqui. Evidentemente, claro, tem que planejar para isso daqui também para aumentar o grau de produtividade de produção. Aqui é o momento da indústria. Ela é mais ou menos assim, ó. E parece assim, é um movimento circular, né? Que muitos têm tratado isso daí. Ah, mas aqui está exatamente o Gunnar Myrdal, né? O que ele diz é o seguinte: quanto mais aqui, mais é aqui. Quanto menos, menos aqui. Quer dizer o seguinte: isso aqui é um círculo vicioso que está nesse centro. Mas que pode, mesmo tendo aqui aquele, como é que o Lerner traçou aqui, as rodovias aqui, anel de integração, veja que o anel de integração ele não integrou aqui, ó. Ele está fora, ao seu redor. Muito importante para quem olhar o Paraná assim, esse aqui é um estudo de caso mesmo, né, através do Quero, e ver isso daí nos dá um grande significado. Agora, nós temos que ver cada região dessa, ver o que ela tem. O que tem nesse município aqui? Eu, por exemplo, agora não sei. Eu tenho que buscar ver cada município. É igual o menino aí de Palmas falou, né? Olha, nós aqui, né? Palmas, aqui nessa região por baixo aqui, ó. Então ele está falando, olha, eu sou num pequeno município, né? Sou funcionário público e tal, né? Mas quem é agrônomo aí, que trabalha no Estado, quem que é parte dos veterinários, são servidores aí que estão do Estado do Paraná, né? E trabalhando nessa função exatamente de desenvolver a qualidade de vida aqui, não só a qualidade de vida humana, mas a qualidade exatamente do território, dos recursos naturais também aqui, que nos está se afetando também a questão do clima e do solo, principalmente essa base aqui assim, ó. Daqui, ó. Isso aqui afeta toda uma produção grande de grãos, tá? Isso vai dar uma queda de PIB. Vamos ver a próxima tela. Setor terciário. O setor terciário é outra importante do estado do Paraná. Quando das 70, nós temos o setor terciário mais pelo noroeste e norte, e no central aqui, Foz do Iguaçu, e veja como ele se estende aqui para Curitiba. Olha como em 2000, esse setor terciário. O setor terciário é onde você é o setor de serviços, tá? Olha aqui, ó, quantos daqui. Isso aqui é uma pegada que a gente tem sempre, que, por exemplo, a questão das cooperativas, né, que estão aqui nessa região, e isso faz toda uma diferença. Você pode olhar que aqui também tem um pouco assim, quase, aí o problema está nessas regiões assim, ó, aqui no estado do Paraná é onde pega mais, aqui acho que é o Porto de Paranaguá, que é interessante observar exatamente que é o escoador, o exportador de toda a produção paranaense. Algumas vai para outros lugares direto, mas a maioria vai aqui por água, por navio. Interessantíssimo, vamos ver. O 70 e 80, o ramo dos transportes. É muito interessante essa questão do transporte, essa logística, né? Na década de 70, se você olhar, ela ficava mais aqui, que esse setor aqui não era tão combinado exatamente pela falta de estrutura de rodovias aqui, né? Então, a partir da década de 70 foi criado muitas rodovias, né? Passas federais, hoje estaduais. Então, o que está acontecendo em 1900 e 2000? Aqui já tem a diferença. E é interessante você ver o seguinte, aonde se emprega mais? Aonde aqui? Por exemplo, essa região de Cascavel e Toledo, né? E outros municípios, essa micro-região aqui. E essa região do norte aqui, que desce aqui até Curitiba, né? E aqui embaixo, ligação direta com Santa Catarina, que é coisa. Mas você pode ver o seguinte, se você vê, ó, essa menos aqui, também são setores empregatícios do setor de transporte do estado do Paraná, que é muito importante na empregabilidade, inclusive diminuir os custos de transações de mercadoria, quer dizer, diminuir os custos para a venda da base de exportação dos grãos e também de matérias química e alimentícia, em geral, sai por caminhões, né, aqui no estado do Paraná. Mesmo que vem toda aí, tem a Ferroeste, a Ferro Norte, não sei o que e tal,
mas ainda é muito pouco nessa questão de ferrovias. E a água aqui, por exemplo, no estado do Paraná, é muito pouco aqui para tema navegável, né? Tirando de Foz do Iguaçu. E aqui vem o dos serviços administrativos governamentais. Olha como é que é isso, é interessante. Só que eu não fiz aqui para os outros anos. Mas olha aqui, ó, aonde o governo ele entra com a sua parte de empregabilidade. A década de 70 não tinha tanto isso, né? Que o governo municipal, né, em cada município, ele também é um empregador. Dá uma olhada em 2000. Olha aqui o quanto que emprego de servidores que tem no estado do Paraná. Isso através do governo do estado e os municípios. E também da federação federal. Então, quando você tem esse aqui, olha como é que está bem preparado aqui como servidores. Olha, isso é muito importante, onde você tem o legislativo, justiça, etc., está tudo bem amparado aqui. Algumas regiões aqui falta, mas praticamente o Paraná, ele tem essa estrutura de administração de empregabilidade. Isso é muito importante para que não deixe só a vontade do mercado, né? Ninguém vai fazer justiça, o mercado não faz justiça. Ele chega ali, como economista, eu digo bem certo, ele não é de justiça, ele é de ganhos, é de maximização de lucro. E fim de papo. É isso que é bom. Então, nós temos aqui as pessoas ocupadas do estado do Paraná, que a gente utilizou, veio o setor primário, né? População aqui, né? Total, em 70. Aí tem o setor secundário, veja como é que ele é distribuído, sempre o setor secundário nas décadas de 70. Se você pular em 2000, aí já vai diminuindo, olha como é que está. O setor terciário aumentou, né? Isso, claro, todos os municípios e tal, área de prestação de serviço e tal, atividades sociais, administrativas, outras atividades, esse setor terciário aqui, ele é muito importante, inclusive para os pequenos municípios, entendeu? Eles têm um PIB maior no setor de serviço. Se você olhar em comparação, evidentemente, a agricultura. Ah, mas o PIB agrário ele é maior, tira, mas sempre vai permanecer mês a mês, aquelas pessoas que trabalham no setor de serviços, os pequenos municípios, também nos grandes municípios, né? Então, você tem essa tabela ali para ser vista. Aí, voltamos aqui no setor de comércio, em 2015, a gente só vai olhar primeiro esse daqui, ó. O setor de comércio é outra base forte no estado do Paraná. E setor de comércio, ele começa pela grande base primária, sempre pensando o seguinte, nós começamos no estado do Paraná com a madeira, com uma certa de venda de minerais, que tem bastante no Paraná, e aí entramos na agricultura, né? E a agricultura moderna, que todo mundo sabe que quando se fala em moderna, é inovação, né? Então, em 2015, nós tivemos esse comércio, praticamente assim, olha como é que o comércio aqui, ele toma conta e é importante, né? Como uma atividade básica que virou agora. Né? O comércio virou um setor básico. E em 2021, olha como é que nós estamos no Paraná com essas atividades, por exemplo, de comércio. Aonde que vai estar mais branco assim, ó, ele tem uma atividade diferenciada, pode ser de indústria, igual se você vê a tela anterior, já dá para notar que aqui não é porque não existe comércio. Tem comércio também, mas ele não é representativo tanto quanto se representa isso daqui. Ele está menor lá, tá vendo? Olha lá, até 0,75, de 0 a 0,75. Lembra-se que o QL é menor do que 1, ele é tão representativo. Agora, esse outro aqui, ó, vai de 99 a 1. Tem uns que até passa de 1, dá até 3, às vezes. Então, ele é mais representativo. Nesse caso, em 2021, isso aqui é muito atual, esse mapa. Então, nós estamos trabalhando com isso daí, com o QL, né, e mostrando através de mapa. Então, esse mapa aqui interessa muito para a gente compreender o nosso estado do Paraná, na questão do comércio. Né? Se você olhar aqui, Foz do Iguaçu, comércio, olha lá, você vai ver que, por exemplo, a agricultura aqui, né, se você olhar Curitiba, a agricultura, não, ele fica em branco. Então, você vê o Curitiba, né, com o seu posicionamento de indústria, posicionamento que é mais diversificado, comércio, setor de serviços, que é muito importante, né? O setor educacional é muito forte, por exemplo, a medicina, né? A área da medicina é muito forte. É igual Cascavel, a área da medicina é forte, Londrina, né? Você tem os hospitais universitários, por exemplo, que faz grande
intervenção, no caso exatamente da saúde do povo paranaense, que são essas regiões aqui, são quase praticamente todas têm grandes hospitais aí no estado do Paraná, na questão hoje, tá, a questão do HU, por exemplo, aqui de Cascavel, né, recebe gente do Paraguai, atendimento até isso do Paraguai. Então, você vê o quanto que é importante pegar regiões aqui do Paranaense, que quase mais 2 milhões de pessoas, né, mais os paraguaios, isso dá um atendimento muito forte aqui. Eu estou falando do setor de serviço. Aqui, essas mapas é do setor de comércio. Mas veja bem o quanto que é importante que aparecer o setor. Aqui tem, quando aparece isso, algum setor de serviço ou de indústria. É importante, para nós vermos aí como é que é. Aí, olha aí que eu não estou falando do setor de serviço, a tela. Tá vendo? Ó, 2015. Dá uma olhada para ver o setor de serviço. Isso olha onde é que ele está mais forte. De 2015, olha, esse aqui, se eu olhar para isso aqui, olha aqui, ó, olha só, o que é as regiões aqui, onde é o oeste do Paraná, onde está o oeste do Paraná, e o oeste do Paraná aqui, mais com algumas outras regiões aqui, puxando para Guarapuava. Olha aqui, ó, o setor de serviço, ó. Esses pequenos municípios aqui no noroeste, eles são muito mais fortes no setor de serviço, porque não é indústria. Né? A indústria de fécula, por exemplo, que é mandioca e outros produtos que é trabalhado exatamente por uma questão de arenito caiuá, né, que é mais arenoso, né? Então uma produção mais forte sobre isso, e pastagem, né, muitas vezes. Tem alguns lugares aqui, que nem a menina falou ali agora há pouco, né, a questão da fruticultura, né, nessas regiões aqui. Mas essas regiões aqui é fortemente por esse estado da terra, o clima tem um clima muito forte aí, de graus Celsius muito forte aqui. A região central, olha ali para Curitiba, e ao mesmo tempo aqui o setor de serviço aqui nesse Porto Paranaguá. Me surpreendeu até isso aqui, mas olha o quanto de serviço que tem povo empregado aqui, ó. Isso é interessante. Olhar o estado do Paraná, bem distribuído aqui, a questão de 2021. Caso de educação, a medicina, serviços gerais, eles estão todos aqui, alojados aqui, que é uma base forte formada também, que saiu de uma grande base da década de 70. Na década de 70, o Paraná começa a se diversificar, manter a base e se diversificar. Se perguntar para mim, professor, qual é o estado do Paraná? O estado do Paraná, hoje, a base dele é a agropecuária. Essa é a grande base. E ela está conseguindo fazer essa diversificação, mas nem para todos os municípios. Porque quando a gente fala em base, nós estamos falando em base de mercado. E mercado por si só, por exemplo, ele quer saber produzir, exportar e maximizar lucro. Ele não fica aqui olhando muito para a questão social. Então, o Estado tem que, exatamente, através disso daqui, quanto ele mais diversifica, mais ele consegue arrecadar tributos. Então, arrecadando tributos, ele vai fazer exatamente as políticas públicas para o resto da região. Então, os planejadores, as pessoas que estão pensando nas suas regiões, pensam nisso daí, né? Então, aí são servidores como eu, né? Pensar o estado do Paraná nesses 3 setores aí importantes da economia paranaense. Eu não tenho aqui feito multiplicador de emprego de 2015, 2016. Talvez eu faça numa próxima aula, para a gente fazer de novo. Mas aqui, o multiplicador de emprego é interessante. Eu quero falar assim, multiplicador de emprego. Multiplicador de emprego, ele é importantíssimo para uma região. Se você vê o multiplicador de emprego, ele em década de 70, ele tinha isso, uma base motora, que era a agricultura, né? Ele multiplicava os empregos. Olha aqui como é que a nossa região, estou falando da região em torno de Cascavel, Marechal Cândido Rondão, tal, ela é muito forte nesse sentido de multiplicação de emprego. Tá? O que acontece daqui para 2000? Dá uma ver como que é o seguinte, aqui perdeu, aqui não. É que ela se espraiou, o efeito multiplicador de emprego, em 2000. Isso aqui está na minha tese de doutorado defendida no Rio Grande do Sul, na Unisc. Olha o que é interessante você ver como que o efeito multiplicador. Eu só não tenho aqui o efeito multiplicador dos últimos 20 anos. Então, isso já mudou bastante. Isso que dá um efeito importante para o estado do Paraná. Se o setor básico ele cria um emprego,
por exemplo, é interessante que sempre lhe vem 10% a mais. Então, você tem 10% criado, essa leitura, né, dentro da teoria, né? Então, a gente, quando vai fazer isso numa estatística, a gente tem que ter o cuidado de fazer a estatística e ler o número. O que o número está interpretando? Porque aqui nós temos espaços que nós estamos dizendo, dedo amarelo aqui, tá, olha, aqui nós temos 4,98 de efeito multiplicador, a 11,91. O que quer dizer com isso? Que nós temos aqui um efeito multiplicador aqui, ó, entre 4, essas regiões mais fortes, até 11 vezes. Isso é muito, é bastante. Isso faz um efeito importante da renda e de criação de novos empregos. Porque quando você tem um produto gerado de exportação, que ele entra como poupanças, o investimento dado tanto pelo setor privado, que tem a possibilidade de garantia de reinvestimento, o Estado ajudando também, você vai criar novos postos de trabalho. E o Paraná, ele é uma dessas atividades diferenciadas. As pessoas falam em governo, eu falo exatamente daquilo que é a oportunidade de que as empresas empresariais, principalmente dentro da questão paranaense, ela tem um forte dinamismo exatamente nas pessoas e nos empresários. Isso é bem na concepção de políticas públicas do Estado do Paraná, quando garantiram, através dos planejamentos, criaram instituições fortes dentro do próprio Estado, como institutos, que valorizou exatamente essa questão do território paranaense. Vamos ver o próximo que vem. A diferença do multiplicador aqui de 2070, olha, praticamente o estado do Paraná tem um efeito multiplicador muito grande. Pessoal, eu estou cansando vocês aí. Eu acho que vou dar uma paradinha para ver aí. Vamos fazer uma discussão aqui diferente. Lucílio, como é que eu voltar para a mesma situação, Lucílio? Aí eu quero bater um papo com eles, ver o que eles notam aqui agora. Oi, Moacir, é só clicar nos 3 pontinhos de novo e vai ter uma opção lá de desfazer tela cheia. Sair da tela cheia. Tá bom, beleza. Agora eu gostaria o seguinte aqui. Aqui alguém escreveu, olha. Eu gostaria agora de fazer um bate-papo com vocês. Por favor, quem quiser se mostrar na câmera, fica à vontade, que eu estou me mostrando já, não sou bonito e ninguém aqui é tão bonito quanto eu. Opa, que maravilha. Ai, que maravilha. Eita. O Cristiano Colasso, professor, em nossos trabalhos na Secretaria do Planejamento, no cálculo CREA de atividade com alto nível de informalidade, como é o caso do agro, utilizamos uma equação um pouco diferente. Isso! Utilizando o valor bruto da produção. Pode-se dizer que seria uma boa forma de fazer esse cálculo? Sim, Cristiano. Você pode utilizar o PIB, mas o valor bruto agregado, você está falando bruto ali, ele é importante porque ele traz exatamente a raiz das questões. Se pode continuar fazendo isso, é muito importante. O que se pode fazer agora é aprender a fazer os mapas, para você certificar a região, porque o mapa seria uma coisa assim, ó, onde está o fígado, onde está o coração, o cérebro, como é que está? Então você tem assim o corpo da economia paranaense, onde está faltando o que é que está reagindo, o que não está reagindo e quais são alguns remédios ou algumas curas para atender. Nós estamos falando de gente, né? Não estamos falando disso daí, porque se desse território sem gente, acabaria nós falando o seguinte, de árvores, de água, de coisa e tal. Talvez seria até melhor, mais equilibrado. Mas quando tem gente, o desequilíbrio, e aí o planejamento, ele está tratando como planejamento com pessoas. Isso é interessante. E quando você fala em produção, é feito por pessoas. E é super valorizado, e você está no caminho certo, como no planejamento, Cristiano. Não há problema nenhum. Isso daí é uma forma de fazer esse cálculo. Tem vários outros tipos de se fazer. Mas você fazendo esse cálculo aí, pode continuar que ele te dá exatamente aí. Você pode fazer ano a ano, desde que tem dados, né? Você tem dados, acabou. Aí não é igual antigamente eu tinha. Aí eu quero ver agora o Juliano Dias. Seria possível todas as regiões terem essa dinâmica entre os 3 setores? Haja visto que pequenos municípios, o setor primário ainda permanece. Juliano, vou te falar uma coisa, pai. Eu gostaria o seguinte, de ser um vidente, sabe? Vidente. Ou cartomante. Como eu não tenho como ler carta e nada, e não tem nada com evidência, a gente tem algumas memórias o seguinte.
Esses pequenos municípios, alguns setores serão mais fortes. Qual o setor que seria mais forte dos pequenos municípios? Primeiro, a base deles é agrária. Tá? Quando eles colhem, faz colheita boa ou ruim, isso é efeito climático, sempre teve, mas agora está acelerando, mas vamos falar do que sempre teve. Né? Acelerar vai ser pior. Então, para eles saírem dessa situação, cara, eu vou te falar, viu? Você colocar uma indústria e tal, só se for assim, o governo dá toda uma infraestrutura para uma região, um município aí de 3 mil habitantes, 4, 5, 6 mil habitantes, em regiões muito dispersas. Por exemplo, em algumas regiões perto do Rio Paraná, como é o caso, por exemplo, vamos citar aqui, me desculpa sem depressão de ninguém, né? Autônia, por exemplo, que é encostado aí, o outro lá no Norte Pioneiro, o Norte Pioneiro tem lá 2 mil e pouco de população. Vamos colocar o oeste do Paraná aqui, o município de Iracema, né? Colocar aí o município de Cantagalo. Se você olhar assim, Cantagalo, Nova Laranjeiras, como uma depressão exatamente geográfica, isso se torna exatamente um pensamento da gente começar a pensar como é que esses setores vão fazer. Funcionar os 3 setores ao mesmo tempo nesses pequenos municípios só quando você tiver aquele exatamente a força da instituição chamada Estado. Porque senão terá exatamente esse sentimento de despertencimento e a pessoa mudar. Não tem como. As pessoas que estão para lá... Por exemplo, nós temos hoje ainda algumas regiões, como Castro, bem desenvolvida na questão do lácteo, não é? Então, ela consegue vender. Vamos supor que um tempo aí mude essas questões e daí, como é que faz o empresário? O empresário fecha a indústria e tal, quantos desempregos vai existir? Aí a indústria não tem, e aí as pessoas vão estudar fora, estudam, você prepara aí como juízes, como promotores, como bons advogados, como médico, né? Bons economistas, como é o caso, abandonei onde é que está o meu lugar, o meu local, que era tão bom, e tive que vir para uma cidade que nem Toledo, médio, né? E que eu tenho, assim, a benção da natureza e de Deus, né? Do qual eu tive um rendimento, pude fazer o meu mestrado, doutorado, e passei na ciência e entender o estado do Paraná nesse sentido. Juliano, eu vou te dizer, não é simples assim. Agora, nós precisamos ter planejamento e trazer esses territórios como uma interação do estado do Paraná. Às vezes eu estou aqui assistindo Curitiba pela televisão, e às vezes eles falam, mas no tempo e temperatura de Curitiba e litoral, como que se fosse assim, o resto não fosse resto, sabe? E minha bronca sempre é essa. Pô, por que não fala do resto, onde que tem agricultura e que mais precisa, por exemplo? Eu não vejo falar da região de Umuarama, de Guaíra, sabe? Ali de Palmas, entendeu? Não, muitas vezes é Londrina e tal, aquilo. Onde está mais centralizado, mais aglomeração de pessoas, e nós não somos praianos, né? Então, isso parece sim. Temos um setor de cooperativa muito forte que ela tem que se virar no tempo e temperatura. Tá? Então, até isso já existe uma desigualdade, diferença de proposta de mostrar. Pega o mapa e mostra, sabe? Custa isso. 3 minutos. Todo mundo está querendo isso, saber como que vai o tempo e temperatura na produção das pessoas. Agora, eu não estou na praia. Né? Uma coisa aqui não é nada, um desabafo meu aqui, meio louco, mas pega isso para você ver uma coisa. Pô, rapaz, coitado do produtor rural aqui, fica batendo aí, olhando no celular para saber onde é que está, e televisão fica falando de Curitiba, do litoral. Cara, isso parece que contamina as coisas. Mas, Juliano, parabéns aí, Juliano, as perguntas e tal. Pessoal, tem mais pergunta? Por favor, pode dizer aí, o que vocês acharam desse estado do Paraná? Meu Deus do céu, coisa bonita esse Paraná, maravilhoso, com tanta ainda de dificuldade para se desenvolver ainda. Quando é desenvolvimento, estou falando qualidade de vida, viu? Tá? Muito bem. Tem mais pergunta, pessoal? Vamos lá, vamos interagir. Eu quero parar aqui para deixar para a próxima aula essa centralidade da base, tá? Para a próxima aula.
Pessoal aí de Curitiba, cadê o pessoal de Curitiba? Pô? Você achou que Curitiba é diversificada, monopolizada com metal mecânica? Como é que é a indústria aí? Tem indústria em bélica aí? Não, né? Mas a região metropolitana de Curitiba, na aula passada, teve interessante um agrônomo, eu não sei o nome dele, ele falou o seguinte, uma produção de plantas interessante ali, que é camomila. E isso aí faz uma diferença, eu não sei qual que é o município que ele falou agora, que tem uma produção intensa dessa planta aí, e que vende muito, 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 como erva medicinal. Então, olha o quanto que é importante isso. Pessoal, vamos lá, meu Deus, ajuda aí um pouquinho. O Cristiano Colasso fez uma boa pergunta e o Juliano, muito bem, parabéns para tornar dinâmico os três setores, né? Quem mais, gente? Aí eu quero elogiar o Cristiano, que ele falou, tá, você trabalha, Cristiano, ali com a informalidade, né? Não sei onde que você pega esses dados, tá? Mandirituba, isso mesmo. Muito bem, produz camomila. Mandirituba. Ela aparece lá e tal, até bem rachuriada, na questão quando vai fazer o trabalho desse município. Só que eu não sabia. Me parece alguém me falou lá, no professor Nanda, que produz bastante camomila, né? E daí. Uma outra coisa que também que apresenta ali no setor, agora não está tão assim, é o setor de turismo. E me chamou a atenção ali, por exemplo, aquele pessoal, qual pessoal? Um pessoal estrangeiro, que quando vai para Curitiba, chegando em Curitiba, antes tem uns riachos ali, antes de chegar na BR, que vai lá para. Mas ali é interessante, ali tem bastante um pessoal ali que tinha, não sei, pousadas ali, que era interessante. O Itzmarsum, acho que era essa comunidade, né? Hoje não sei como é que está, mas ela nos nossos QL aparecia ali, né, nesse município, né? Interessante aí a cultura, né? Essa cultura estrangeira muito importante. Pessoal, vamos lá mais um pouquinho aí, só para ver aí, porque são 20h34. Se eu entrar nessa daqui, nós vamos entrar em novo assunto. Nem é novo assunto, é um novo assunto renovado, tá? Tem mais alguma pergunta? Como é que vocês estão recebendo essa questão? Surpresa ou enrolação? Como é que ficou? Fala, Cristiano. Boa noite a todos, boa noite, professor. Boa noite. O senhor comentou da questão do turismo, até pensando até na pergunta do Juliano, né, da dinâmica entre os setores, partindo de uma região, às vezes, que seja muito agrícola, eu acho que o turismo rural é uma boa opção para fazer essa diversificação, trazer essa dinâmica, né? Isso é verdade, Cristiano. Às vezes as pessoas pensam o seguinte, mas que coisa. O que está na nossa cabeça, Cristiano, é o seguinte. Quando a gente vai para o Nordeste, olha, uma comparação, sabe? Olha bem como é que eu vou fazer um. O que está na cabeça nossa? Praia, né? Então você chega lá, o que você vê? O mar é o mesmo que passa aqui no Paraná. Areia, a mesma que está aqui. Só que existe uma diferença nessas areias e lá é mais azul. Só que a gente vai para lá e tal, e esquece de ver, por exemplo, mais para dentro. Não é você vê a riqueza e vê pobreza também. Mas o que tem de coisas lindas e maravilhosas, por exemplo, fora dessa dinâmica, né? Dessa dinâmica onde
O Brasil inteiro, ele foi exatamente, até as universidades foram colocadas, de certa forma, na região litorânea, né? Você pode ver que todo o desenvolvimento ele foi por ali. Agora não querem também agora pegar, vender a praia como grande e tal. Sei lá, isso aí, inventam lei, não tem o que inventar mais. Em vez de estar planejando algumas coisas para melhorar, parece que as coisas pioram. Mas sim, o estado do Paraná, você olhando em relação, o que tem no seu interior de coisas maravilhosas, cara, de questão de você de visitação, de questão, por exemplo, da Embratur, por exemplo, através das pessoas que querem fazer políticas públicas, os agentes que querem fazer, você tem que trazer o cara, o investidor, que ele venha e tal, e faz investimento e ajuda exatamente na questão da infraestrutura. Nem é tanta estrada, porque tem turismo que ele prefere a estrada de poeira, porque parece que ele pegar poeira no cabelo. Eu fui no turismo, por exemplo, lá da Estrada Parque. Estrada Parque, ela corta o Pantanal. Cara, eu vi os estrangeiros se admirando, puxando o cabelo, falando que aquilo era gostoso, era terra que estava no cabelo. Eu, por exemplo, chegava e ficava louco para tomar banho. Tudo aqueles cabelos e tal, com dólar na mão e tal, indo naquelas pousadas, você olhava assim, mas como que o cara tem mais, velho? Vai, rapaz, os caras. Eu não. Estrangeiro, pai. É francês, inglês, americano, chinês, todo esse tipo de pessoas e tal, em dólar, lá enfiado naquele mundo atípico da minha cabeça, da gente pensar praia, tomar banho e comer e beber na beira da praia, né? Então você veja o quanto que tem de exploração desse turismo rural ou turismo territorial, conhecer o território. Cara, esse Paraná é rico nisso daí, rapaz. Tem coisas avançadíssimas que devem ser planejadas e tal. Agora, depende, por exemplo, é o estímulo daquilo que eu falei aqui, Cristiano. A matriz, aonde o Estado tem que fazer arranjos, né? Que é esses arranjos e ter ligação. Às vezes você cria uma, duas estradas e o resto deixa que o camarada gosta. Eu, por exemplo, eu não gosto de levar poeira, eu já estou cansado já. Eu sou matuto, cara, eu vim da poeira. Nasci nesse troço. Mas quando eu vejo poeira, eu fico louco para tomar banho. Parece que dá uma coisa, eu não sei dormir. Nada. Aqueles caras dormem, aqueles alemão dormem lá, pai, pelo amor de Deus. E tem as universidades também lá dentro. Lá. Os caras gostam daquilo. É interessante como que eles adoram. E pagam um preço exorbitante para ver na noite, ver o quê? Jacaré. Cara, vai lá ver jacaré, cara. Aí quando vê uma onça, Deus me livre. Tá louco. Então ele chama de crocodile, sabe? Não sabe, jacaré. Sabe? Tá lá. Mas é uma coisa assim, bonito, por exemplo, se você vê. É a mesma coisa, se você identifica assim. O turismo, o único turismo criado, artificial, é Gramado, foi criado artificialmente, né? A única coisa que tem lá, a natureza, é que vai produzir um frio, que gosta de frio e tal. Mas olha o tanto que tem, por exemplo, a natureza, como foi bonito do Mato Grosso do Sul, né? E Foz do Iguaçu, cara. No Paraná também, se você olhar as praias. Mas todo mundo só pensa em ir para praia. Rapaz, nós temos outras novidades no Paraná. E está cheio de coisas. Pode intergalizar esses setores de serviço e de comércio. Cara, você colocar uma coisa ali, você coloca um hotel, tá louco. Eu sou louco para visitar assim, sabe? Hoje em dia bater trilha, né? Você vai aqui, vai lá no Jabolão, lá não sei aonde, lá em cima em Tocantins, cara. Os caras andam lá 10 mil, 20 mil quilômetros a pé, sofrendo, sai daqui. Daqui não podia fazer trilhas. Tem coisa ali. Os caras não... Eu não sei o que está acontecendo. Eu gosto da RBC quando faz aquele plug, acho que é a menina, colocando as culinárias e coisas das regiões, dos municípios. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. A gente tem que fazer com que os empresários percebam isso. Eu, se tivesse dinheiro, eu ia investir em alguma coisa aí pela região afora, no sentido de criar, gerar uma emprego, renda e tal, e eu mesmo ganho, né? Porque a gente, como economista, a gente tem que também maximizar lucro, né? Então, o empresário, ele tem esse olhar. Então, tem que ser percebido isso, né? Mas é importante, Cristiano. Tá? Inclusive, hoje, pela manhã, participei de um evento com participação dos secretários, do governador, e foi anunciado que chama Rota do Progresso.
Será um programa que vai visar os 80 municípios com menor IDH e vai focar bem foco, assim, parecido com o Programa Paraná Produtivo, que vai atuar na área de capacitação, na área de sistemas produtivos, na área de infraestrutura, para que essas regiões estejam aptas a receber Sim. investimentos, focar investimento em região que esteja pouco desenvolvida, menos desenvolvida. Então, muitos municípios que já tenham índices baixos serão priorizados e receberão incentivo. As empresas receberão incentivo para que se instalem nesses municípios. E eu acho que a questão da infraestrutura, eu acho que é essencial, principalmente porque ela é muito transversal. Então, Verdade. Você coloca uma estrada pavimentada, você vai fomentar o setor produtivo e o turismo. Então, muitas vezes a indústria vai se instalar na região, mas também vai fomentar uma rota sei lá, para um produto regional que seja só produzido naquela região, um turismo rural, enfim. A infraestrutura, eu acho que é o eixo que liga e eu fiquei bem empolgado de ver que vai ser dado continuidade a esse programa e que foi anunciado hoje, foi formalizado e vai Nossa, que acontecer legal. mesmo. Esses Bem programas, interessante. Cristiano, quando eu fui vice-reitor na universidade, eu gostava de ver isso aí. Tem um pessoal muito bom pensante dentro do governo, sabe? E o governo, a partir que faz alguma associação, uma inserção com os funcionários, servidores públicos das universidades, que eu vejo exatamente o que a gente está para isso, né? Senão a gente fica assim, eternamente, perdido. Vem conversar, puxa, conversa. Tem muitas pesquisas e tal. Essa é uma das coisas, por exemplo, que pode entrar muito bem na questão do Estado, fazer todo um fomento, né? Criar a infraestrutura, que o empresário chega lá e vai fomentar. É a mesma coisa, se você criar algo disso daí, atrás disso vem uma série de outras atividades, pequenas atividades, que vender desde do algodão doce até da paçoquinha, né? Os botecos de pinga. Isso é interessante. Boteco de pinga da briga. Pô, da briga quando o cara bebe 1 litro de uísque, aí sim, né? Então tem aí 1 litro de uísque com a pinga, né? Então, cara, isso é muito interessante, muito importante assim para o regional. Aliás, você faz inserção dos municípios naquela região, né? É até interessante quando eu estudava os Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, que agora eles não conseguem nem desenvolver, que agora está. Mas isso é muito importante quando no Paraná, por exemplo, você tem regiões que pensam que tem. Porque quando você cria muito conselhos, é para discutir nada. Quando você cria uma comissão pequena, que você vai com alguns instrutores que já estão instalados e conhecem, é só fazer, aí tem que estimular. E aí, Cristiano, só tem uma pergunta aqui da Beatriz, ó, que vai exatamente aquilo que nós estávamos falando. Ela perguntou: será, professor, a falta de incentivo do Estado para esse turismo rural ou maior visibilidade, será que não falta isso? Olha, eu não vou dizer assim de governo, sabe? Eu vou dizer o seguinte, do Estado, sabe? O Estado tem isso através de seus governantes, exatamente, Beatriz. Incentivo é exatamente o que nós estamos vendo com o Cristiano aqui, que essas pequenas, por exemplo, de ações que vão sendo criadas pelo Estado, qualquer nome, a gente coloca rabo de galo, rabo de que quer, coloca uma série assim, entorno desenvolvido, a visibilidade, estrada inteligente, cidade inteligente, coloca diversos nomes, não interessa. O que é importante é ter a participação do Estado no sentido de financeiro e, ao mesmo tempo, técnico, ajudar exatamente na construção de bases que se interligam e faz com que esses municípios sejam inseridos num espaço maior, não no sentido de saída, mas seria interessante exatamente de fazer essa. E, olha, e não é que colhe hoje, daqui 5, 10 anos é que vai fazer a boa colheita, né? Mas a percepção do Cristiano, e quando está fazendo isso, não tinha nem visto, está adiantando, é exatamente isso que falta.
tem que ter hoje, de qualquer forma, onde que está? Os setores, por exemplo, que trabalham daqui, setor de turismo, setor do centro, que quer conversarem e fazer isso. E não só ficar exatamente na questão política, que é uma questão que às vezes, para o Estado, é o seguinte, o interessante é arrecadar. Isso é. Então, tem que criar condições exatamente de renda. Porque você cobra imposto de renda, você cobra imposto em cima dos produtos, né? Mesmo que tenha toda a estrutura agora que vai ser reformatada, a questão da tributária, mas é interessante para o Estado. O Estado, para mim, é a grande figura hoje nessa matriz institucional que o Douglas Norte. Por isso que eu estou colocando aqui. Eu não estou colocando assim da minha cabeça, tá? Porque tem assim, a gente tem que ter algo para poder sustentar. Eu sempre acho que a base teórica ela é uma cinta que amarra para a gente pensar. Então, quando a gente pensa, o Estado não seria no Estado. O Estado, nesse sentido, é para ajudar. E aí a Beatriz tem razão, Beatriz. Isso daí, realmente, às vezes, a gente tem... o Estado, ele socorre bastante coisa, mas tem outras que precisam dar isso daí. Mas é isso daí, Cristiano. Obrigado. Obrigado, Beatriz, tá? Pessoal, tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma coisa? Eu só gostaria de fazer um feedback com vocês, se vocês entenderam, compreenderam, ou ficaram, ou tá com mais dúvida do que tudo, ou acharam isso interessante, ou já ouviram isso em algum lugar e eu estou replicando apenas, tá? Mas eu quero desde já agradecer vocês, tá? Aí a gente na próxima volta dessa centralidade de base aí. Tudo ok? Pode escrever no chat aí, quem quiser falar, só liga a câmera e fale, por favor. Pode ficar sem medo. Eu sou um camarada que eu adoro conversar, tá? A gente fazer bate, rebate, para a gente entender um pouco desse Paraná. E nós somos as pessoas que estamos estudando o Paraná, vocês junto comigo, tá? Então, nós temos aí não só a obrigação, mas o dever, que eu acho que é o dever nosso, é realmente trabalhar com isso, com o Estado do Paraná. Ainda mais eu que sou professor, né? Não posso estar aqui ensinando nada, né? Eu tenho que realmente orientar e dar um jeito de explicitar minhas forças de pensamento do que é esse Paraná, por conhecê-lo. Beleza, meu povo, que ótimo. Então tá. Muito bem, pessoal, que ótimo, então. Feita manifestação boa. Eu vou deixar aqui agora para a próxima aula, né? Eu deixei esses minutos para a gente fazer uma réplica, né? Réplica aí de ver como é que foi, né? O feedback, porque não adianta nada a gente chegar aqui e falar e se vocês não entenderam nada, eu não fico preocupado. Eu tenho que acertar sempre para a gente melhorar, porque é graças a vocês que eu estou aqui fazendo esse esforço e se não tivesse, na minha vida, eu sempre falo, de 41 anos que eu estou dentro de uma universidade, se não tivesse aluno, se não tivesse os pós-graduando a nível de mestrado, doutorado, eu só tenho que agradecer porque eu posso estudar, eu posso refletir, e é graças a vocês que eu faço a minha reflexão. Se não tivesse vocês, só eu ia ficar contando piada só para rir. Isso não tem aí. Muito bom. Obrigado por vocês todos. Professor Lucir, se você estiver por aí e tal, se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade, né? Eu logo vou encerrar por aqui, né? Desejando a todos aí uma belíssima noite, né? E até a próxima aula. E vamos fazendo a nossa obrigação ser cumprida do nosso Perfeito, Estado. Múcio. Só agradecer pela aula dada e desejar aí bom sucesso aos alunos, né? Bom descanso. E que assimilem, né? Aproveitem esse conhecimento. Nossa, que bacana, professor Lucir. Muito obrigado, Lucir, pelo seu auxílio e tudo. Lucir, vou te falar a verdade, rapaz. Você é meu irmão, amigo verdadeiro, né?
O pessoal, então, eu quero desejar para vocês, assim, essa boa noite de sinceridade, tá? Quem quiser agora tem futebol à vontade para assistir, hoje uma quarta-feira. Aliás, professor que dá aula na quarta-feira, rapaz, eu vou te falar a verdade. Quantas vezes eu cheguei em sala de aula e não encontrava ninguém. Eu descobri que o futebol era mais interessante do que eu como professor. Mas que coisa bonita. Falei, até que enfim acharam alguém interessante na vida. Então, fica todos aí, depois vocês podem assistir aí à vontade. A próxima aula nós vamos comer a partir da centralidade, né? Então, eu desejo a todos vocês essa boa noite. Que Deus, aqueles que acreditam, abençoe, aqueles que acreditam na natureza, que dê exatamente uma gratidão, né? E eu sempre sou assim, na espiritualidade que eu sou. Muito obrigado por todos, né? Um abraço, uma boa noite, tá? Boa noite, Lucir, boa noite a todos, e até a próxima aula estaremos ali afinado de novo. Se Deus quiser, estaremos todos vivos e esperando que a noite seja belíssima como foi essas umas de outras aqui. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Deus abençoe.